Mamãe jogou seu bebê, mas o que o cachorro fez foi super incrível. Os cães são nossos melhores amigos e, na maioria dos casos, você pode confiar mais neles do que em seus amigos humanos. São animais muito leais. Os pesquisadores originalmente acreditam que os cães domésticos se separaram de seus ancestrais lobos depois que começaram a viver entre os humanos. No entanto, estudos mais recentes sugerem o contrário. Os cães foram criados por milhares de anos para trabalhar com humanos e fornecer companhia tanto nas caçadas quanto em seus lares. Isso é diferente de vacas e aves e até mesmo cavalos, que foram criados para servir humanos. Os cães não são nem como os gatos, que são basicamente predadores em miniatura. Os cães não são lobos completamente selvagens e possuem uma dinâmica totalmente diferente de outras espécies. Basta misturar uma parte de um lobo em um cachorro doméstico e verá a lealdade e o amor deles desaparecerem. O trabalho de um cão exige que o animal entenda os humanos, algo que é exclusivo apenas do cão. O que percebemos como lealdade é a necessidade inata do cão de trabalhar conosco. Muitos cães trabalham apenas com uma pessoa e, portanto, parecem ser leais apenas a ela. Cães e humanos têm uma história de relação simbiótica única, que ajudou ambas as espécies a aceitarem a outra como parte de sua vida natural. Embora exista uma escola de pensamento entusiasta que acredita que a lealdade dos cães se deve ao fato de ser um animal de matilha, essa ideia foi refutada por estudos que mostram que os cães têm uma dinâmica de matilha diferente dos seus ancestrais, os lobos, e não transferem o papel de um membro da matilha para um humano. É claro que existem exceções à lealdade e à natureza adoradora geral de um cão em um nível individual, já que algumas raças de cães não são tão amorosas quanto um Golden Retriever ou um Shih Tzu. Enquanto alguns cavalos podem ser mais leais aos seus donos do que um cão, uma cadela de rua da Tailândia se tornou uma heroína, quando seus instintos maternos entraram em ação, e ela salvou a vida de um bebê recém-nascido abandonado, que estava prestes a se tornar o jantar de 2 outros cães de rua. O incidente ocorreu no distrito de Muang, na província de Chonburi. O senhor Noi Pongascon estava a caminho de comprar seu jantar, quando viu 2 cães brigando e mordendo o que parecia ser uma boneca. Do nada surgiu um Nansod, que significa leite fresco, uma cadela de rua que ele frequentemente alimentava. Ela pegou o pacote com os dentes e saiu correndo, mas não antes de rosnar para os outros cães e deixá-los saber que ela falava sério. Na época eu não pensei que era um bebê e pensei que era uma boneca, até que ouvi um choro e me aproximei do lado de Nansod, explicou Pongascon. Ela estava em modo de proteção total e soltava o objeto, até que eu joguei um pedaço de pau na direção dela e ela gentilmente colocou o bebê no chão. A polícia e os paramédicos foram chamados para atender a pequena menina que parecia ter nascido prematuramente. Eles relataram que ela estava muito pálida e coberta de mordidas e marcas de arranhões. Na segunda-feira, o coronel Ing Byong, da polícia local, elogiou Nansod por suas ações heróicas. Ele comprou uma coleira para ela e também um pedaço de frango grelhado como recompensa. Testemunhas relataram que uma motocicleta havia sido estacionada perto da lata de lixo cerca de 30 minutos antes da briga de cães. Imagens de segurança da área mostraram uma mulher sobre a moto que a polícia acredita ser a mãe do bebê. Não se sabe como está o bebê de 4,5 kg, mas Nansod provavelmente será tratada como uma rainha por todos os vizinhos que a conhecem. Talvez um deles até lhes dê um lar. Nem todas as mulheres são capazes de ser mães. Uma mãe do Missouri, que foi acusada de assassinar brutalmente e depois decapitar seu filho de 6 anos no início desse ano, foi considerada mentalmente incapaz para ser julgada. Registros judiciais online confirmaram que a juíza Sarah Castle chegou a essa decisão sobre Tasha Teffes, 35 anos, após a conclusão de uma conferência de gestão de casos realizada em 27 de maio. A decisão da juíza suspende os processos criminais contra Teffes, que estava enfrentando um julgamento por assassinato em 1º grau. Essas acusações são decorrentes de uma ação criminal horrível que aconteceu em 16 de fevereiro e que resultou na morte do seu filho, Kevin Stevens. Os policiais que responderam à cena do crime em Kansas City em fevereiro também encontraram um cachorro da família morto e decapitado. A polícia que ligou para a emergência afirmou que o diabo estava tentando lhe atacar. Os policiais despachados para a ocorrência foram para casa e encontraram a criança decapitada.
A polícia correu para a casa de Tefes depois de receber uma ligação de uma mulher dizendo que o diabo estava tentando atacá-la. Após sua prisão, Tefes supostamente confessou o assassinato do seu filho, dizendo aos investigadores que ela o matou na banheira antes de decapitar a vítima. De acordo com o processo criminal divulgado anteriormente, a acusada foi condenada a passar por uma avaliação mental até o dia 20 de maio. As conclusões dessa avaliação foram submetidas ao tribunal em 25 de maio, através do Departamento de Saúde Mental do Missouri. A ordem de internação exige que Tefes seja colocada em um hospital adequado para o tratamento e que um plano de tratamento será criado para ela, e então sua aptidão mental será reavaliada nos próximos 6 meses. Uma audiência de moção criminal no caso está marcada para a próxima semana. A Defensoria Pública ainda não destacou um defensor público para Tefes. Uma campanha no site de financiamento coletivo, GoFundMe, continua buscando doações para ajudar a cobrir as contas pendentes do funeral de Carvel. Os cães são realmente heróis em nossa vida. Catherine Seville está doente e nunca teria imaginado que seu cachorro seria agressivo com seu bebê de 17 meses. Quando uma mãe vê seu próprio filho sendo atacado assim, ela teme pela vida do seu filho. E, é claro, pelo seu precioso rosto. Esperamos que um bebê como esse não precise fazer uma cirurgia plástica para reparar as marcas de garras em seu rosto delicado. Então, naquela manhã fatídica, ela fugiu com seu bebê para um lugar seguro. Mas o que aconteceu a seguir revela algo sobre a intenção do seu novo cão. Em uma manhã, Catherine Silva optou por adotar um Doberman, do qual ela esperava que ele fosse um animal de estimação amoroso e dócil. Ela imaginou que o cachorro iria se relacionar com sua filhinha e eles se tornariam inseparáveis. Uma vez que as coisas mudaram inesperadamente em seu próprio quintal, ela ficou chocada. Quem não seria tocado por um olhar assim? Esse animal parece tão inocente e tão dócil que a mamãe rapidamente se apaixonou por ele. Uma coisa é certa, ao se deparar com um cachorro, você sempre deve ter cuidado, já que alguns deles são tão imprevisíveis que de um dia para o outro podem morder seu dono sem um bom motivo. Além disso, mesmo que o cão possa ser um aliado muito bom para o desenvolvimento de uma criança, você deve realmente estar atento a eles. Infelizmente, Catherine não sabia disso. E mesmo que soubesse, ela gostava muito de bacalhau. O fatídico dia começou com o habitual momento de jogos ao ar livre. Embora a bebê Charlotte tenha visto seus pais observando-a de longe, eles não notaram nada fora do comum. No entanto, o seu cão tornou-se agressivo de repente. Charlotte parecia estar em perigo e Catherine e seu marido estavam começando a ficar muito preocupados com o que estava acontecendo à distância. O cachorro rosnava enquanto a garotinha permanecia muito calma. Naquele momento, os pais ficaram paralisados de medo. A filhinha deles estava em perigo e não havia nada que pudessem fazer. Será que foi apenas uma ação selvagem durante uma brincadeira entre dois amigos, Charlotte e Bacalhau? Mas o que estava acontecendo? Por que Bacalhau começou a agir de forma extremamente agressiva? Essa não era uma brincadeira normal entre os dois e algo estava terrivelmente errado ali. Ele parou a brincadeira e pegou o bebê. E tudo isso na frente dos olhos preocupados de sua mãe. Ela viu Bacalhau jogar Charlotte no gramado. O que aconteceu em seguida alarmou Catherine e todos os presentes. Ninguém podia acreditar no que tinha visto. Enquanto isso, seu bebê não parecia ter se incomodado, pois ela continuava a vagar na grama. No que inicialmente parecia ser um ataque de raiva, o cão tentou uma técnica diferente. Foi quando as coisas saíram do controle. Ele cerrou os maxilares com força na fralda do bebê e balançou para frente e para trás. Estavam todos ansiosos para descobrir como a garotinha estava. Seus pais estavam muito preocupados. Contudo, Charlotte estava surpreendentemente calma, apesar das ações estranhas de Bacalhau. Ela até se divertia muito, embora o cachorro a tratasse como uma boneca de pano. Os pais não entendiam por que o bebê de 17 meses estava se comportando daquela maneira. Catherine iria se concentrar no cachorro somente depois de ter colocado a garotinha fora de perigo. Quando ela olhou em seus olhos, percebeu que ele havia protegido sua filha. No entanto, o tempo estava se esgotando e ficou claro de que ele precisava de cuidados urgentes. Sim, a garota estava em perigo mortal e o cachorro teve que salvá-la. Catherine não podia acreditar e ficou muito feliz que o cachorro estivesse ali para ficar de olho na sua filha. Daquele momento em diante, todos ficaram preocupados.
Finalmente, a família percebeu que Bacalhau era um herói para sua filhinha e ele a protegeu de um perigo viscoso. O comportamento de Bacalhau agora fazia sentido. Acontece que o cão estava protegendo Charlotte de uma criatura tóxica e perigosa, uma terrível cobra. Mesmo depois de viver com a família por apenas 4 dias, ele realmente se tornou protetor do bebê como Catherine esperava. O que era simplesmente irritante era o fato de que nem Catherine nem seu marido viram um perigoso animal que iam machucar sua filha. Tudo o que viram foi um cão inquieto, bravo, agressivo e muito teimoso. Em suma, um comportamento incomum para um cão, mas um comportamento que provou ser benéfico para uma menina. Devido ao veneno tóxico, Bacalhau começou a sofrer uma paralisia imediata. Embora o cão fosse uma raça resistente, além de ser um cão jovem e forte, ele não foi capaz de administrar esse poderoso golpe de veneno. Bacalhau era um cão com uma aparência rígida e imponente, e ele devia isso à raça ao qual ele pertencia. Ele foi um cão corajoso que salvou uma garotinha da morte certa. Era uma cobra, e não uma cobra qualquer. Foram os instintos animais do cachorro que o ajudou a agir rapidamente e salvar Charlotte da mortal cobra-mulga. Sim, a cobra era um animal perigoso que vivia na região onde Catherine e sua família moravam. Embora muitos considerem os Dobermans cães de ataque, eles são claramente leais até a morte dos seus donos. Bacalhau salvou o bebê enquanto arriscava sua vida o tempo todo, demonstrando seu amor incondicional. Talvez tenha sido a maneira como o cachorro retribuiu o favor à sua família que salvou sua vida. Os cães evoluíram dos lobos. Em tempos em que os humanos eram caçadores-coletores, os humanos precisavam de proteção contra animais selvagens e os lobos precisavam de comida. Os humanos começaram a dar comida aos lobos que não os machucavam, que por sua vez os levavam a caçar animais selvagens. Dessa forma, só sobreviveram os lobos que conviveram com os humanos sem machucá-los, pois eram eles que eram bons e recebiam comida. Esses lobos passaram seus genes para seus descendentes, e assim evoluíram para animais que têm a predisposição genética de amar totalmente os humanos. E este é um caso em que a seleção artificial por humanos prosperou em vez da seleção natural. Os cães tiveram cerca de 10 mil anos de contato com os humanos para entender que seres humanos são de sua matilha. Eles evoluíram de lobos selvagens, e esses lobos selvagens são animais de matilha e cuidam de seus membros da matilha. Começou como uma técnica de sobrevivência, que se transformou em lealdade para os seus humanos. Alimentar um cão diariamente definitivamente lhe trará o companheiro mais leal da vida, mas o mesmo não vale para os humanos. Os seres humanos, infelizmente, são propensos a serem desleais. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessas histórias? Digam pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.